Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. A gente está iniciando a semana e também finalizando essa obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o Leonardo vai fechar para a gente com a chave de ouro, falando sobre a prece que Jesus trouxe até nós. Então, para que a gente possa, nesse momento, nos sintonizar, fazer essa conexão com o alto, eu convido a todos para que fechem os olhos, vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo amparo e a proteção dos amigos espirituais, deixando lá fora, nesse momento, todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, e que possamos nos esvaziar de tudo e nos preencher e nos abastecer desses eflúvios benditos que os amigos espirituais trarão para cada um. Então, peçamos o auxílio de todas as equipes que sempre nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo tão salutar, tão bendito. Agradecendo sempre a Deus essa oportunidade de estarmos reunidos, mas agradecendo em especial a oportunidade dessa existência, que tem sido para cada um de nós oportunidade divina de aperfeiçoamento, de elevação, de corrigenda das nossas imperfeições. Peçamos também a permissão do patrão da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e também a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre traz o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. E a Jesus, nosso irmão, nosso mestre querido, que esteja conosco nesse momento e que façamos juntos com ele a prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Deus e de Jesus e dos nossos mentores pessoais, damos por iniciado mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje, então, dando sequência na leitura do capítulo 28, a gente vai ler o item 2, Preces Gerais, Oração Dominical. Prefácio. Os Espíritos recomendaram que abríssemos esta coletânea com a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus, seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria. Isso porque, geralmente, a proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico, o 3, o 7 ou o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Para preencher o vazio que a concisão desta prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo de que se disponha, pode-se, pois, dizer a oração dominical em sua forma simples ou desenvolvida. Que assim seja. Eu
passo a palavra para o Leonardo, que vai encerrar para nós o capítulo 28. Muito obrigado, Sene. Muito obrigado, João. Opa, deixa eu consertar aqui. Deixa eu ver. Aí, consertei. Boa noite a todos aqui presentes na nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também às pessoas que nos assistem pela transmissão. E que a paz e a luz de Jesus estejam conosco em todo momento desse nosso estudo. Hoje é uma noite muito feliz, porque a gente está encerrando esse estudo do Evangelho que começou no começo de 2022, né, Sene? E é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês sobre o Pai Nosso, que é uma oração, para mim, é a oração mais importante, porque foi deixada por Jesus. E também, além de tudo, os meus pais estão presentes. Minha mãe, meu pai, minha priminha Maria, que vieram de Batatais. Feliz demais também. Muito bom ter vocês aqui pela primeira vez. Pai Nosso, a oração dominical. Para começar, eu queria explicar esse dominical. Dominical vem de Dominus, e Dominus significa Senhor. A oração do Senhor, que Jesus Cristo deixou para nós. E eu vou explicar para vocês o contexto histórico do Pai Nosso. Na época de Jesus, os judeus, em sua maioria, eles eram muito vaidosos. E eles falavam orações em praça pública, nos templos, nas casas, com o intuito de se parecer bonito, de aparecer. E eles ficavam fazendo as orações por minutos, por horas. E as pessoas olhavam aquilo e achavam admirável, ver aquelas orações difíceis de serem faladas, bonitas, mas que o sentimento era vazio. O propósito era vazio. As pessoas não falavam para tocar as outras pessoas ou para ajudar no melhoramento das outras pessoas. Elas faziam para se aparecer, com interesse material. E por que o Pai Nosso ele é revolucionário? Até que Mateus fala para a gente, muitas vezes as orações eram feitas para aparecer aos outros, para mostrar devoção, mas sem transformação interior. E aí Jesus chega para nós dizendo, Pai Nosso. Para os judeus naquela época, eles não viam Deus como um pai. Eles viam como uma figura transcendental, sabe, transcendente, intocável, sublime demais para ser próxima. E aí quando ele chega para a gente e fala Pai, traz essa figura paterna e ainda coloca todo mundo nisso. Pai Nosso, que estais nos céus. As pessoas, imagina, como assim? O meu Deus, que é transcendente, extremamente sublime, intocável, como que eu vou chamar ele de pai? Trazer ele para o meu íntimo? Olha que interessante isso. E ainda colocar como pai de todos nós, todos do mundo, Pai Nosso. E aí ele fala que estais nos céus. Opa, perdão. E aí ele diz, eu vou falar o Pai Nosso inteiro aqui para a gente não se perder, como a Sene já falou, vou falar de novo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não deixe-nos cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que interessante. Assim, tão simples, tão curta, direta, completa. E essa oração ela foi revolucionária porque as pessoas estavam acostumadas de fazer orações difíceis, de se aparecer, de falar bonito,
ir até a casa das senhoras, fazer orações bonitas para pegar a comida delas. E aí chega Jesus e traz essa oração para a gente, simples, completa, direta. É uma oração revolucionária que Jesus nos trouxe. E aí, eu vou explicar para vocês sobre cada verso. A gente vai caminhando cada verso do Pai Nosso. E Pai Nosso que estais nos céus. Bom, como eu já disse, ele traz isso, Pai Nosso, como um símbolo de paternidade. Ele traz Deus próximo de nós e coloca essa fraternidade em Deus. Pai Nosso, Pai de todos da humanidade, que estais nos céus. Quando ele fala estais nos céus, percebe que ele não fala que estais no templo, que estais na igreja, que estais no centro espírita, imagina. Mas ele não condiciona a presença de Jesus na terra, nos templos, nas casas de orações. Porque muita gente, até hoje, pensa que Deus está em um determinado lugar aqui na Terra. E só na minha religião. Mas Jesus disse, Pai Nosso que estais nos céus. E não quer dizer que está no céu, que a gente vê azul ou cheio de estrela. Mas o céu no sentido de superioridade. Quando a gente está no céu, quando a gente está no avião, por exemplo, a gente vê muita coisa aqui embaixo. Então, a gente pode entender essa coisa que Jesus colocou para a gente, de estais nos céus, como se Jesus estivesse olhando todos, estivesse abraçando todo mundo de cima. Isso é muito interessante. Então, só para pegar os tópicos aqui para a gente completar, reconhece a grandeza e a superioridade de Deus, que está acima de tudo. Ao mesmo tempo, quebra a ideia de um Deus distante, chamando-o de Pai, e usa a linguagem acessível ao povo, que todos entendem. Aqui. Desculpa, eu esqueci de passar o slide. Bom, santificado seja o vosso nome. E o que é santificar o vosso nome? Tornar santo, mais ou menos, é viver Deus, viver as leis divinas. Santificado seja o vosso nome. Eu santifiquei o seu nome. Para eu ter santificado o seu nome, é como se a gente tivesse uma conduta boa, uma boa conduta na lei da justiça, na lei de amor, na fraternidade, na caridade. Então, quando Jesus coloca isso para a gente, santificado seja o vosso nome, significa santificar o nome de Deus, reconhecê-lo como supremo, perfeito, soberanamente justo e bom. Mais do que palavras, significa viver de acordo com as leis de Deus, de amor, de caridade, de justiça. E o nome simboliza a presença de Deus em nós. Quando santificamos, estamos nos esforçando para refletir essa luz. Venha a nós o vosso reino. O que é o reino de Deus? Jesus já fala bem no comecinho do Evangelho. Meu reino não é deste mundo. Qual que é o reino de Jesus? O que é o reino de Deus? É onde essas leis se cumprem. É onde há a caridade perfeita, em sua ordem perfeita. A lei de amor em sua perfeição. A gente pode colocar os espíritos puros, os sentimentos. Por exemplo, Jesus é um espírito puro. Ele não tem nenhum resquício de materialismo em seu espírito. E como são os sentimentos de Jesus? São de amor, de fraternidade, de caridade, de paz. O reino de Deus é isso.
É como se fosse o céu que a gente tanto quer chegar. A gente quer adentrar o reino de Deus. A gente quer sentir a paz dentro de nós. A gente busca a paz sempre, a felicidade, a realização. Eu vou fazer um paralelo, o umbral, no Espiritismo. Como são os sentimentos das pessoas que estão no umbral? De ódio, de rancor, de angústia, de tristeza, de vingança. Então, quando a gente olha essa frase, venha a nós o vosso reino, eu acho que Jesus ele nos convida para a reforma íntima, na educação dos nossos sentimentos. Porque a pessoa que tem essa educação dos sentimentos, o espírito que vai por essa reforma íntima, ele não vai pensar coisas ruins. Ele não vai falar coisas ruins. Não vai agir ruim. Porque essas nossas emoções, emoção é aquilo que a gente coloca para fora. Quando a gente, por exemplo, quando a gente vê alguém batendo em alguém, a emoção é de ira. A gente está vendo o que está acontecendo. Mas o significado da emoção são os nossos sentimentos. Então tudo começa no sentimento. Tudo. Se os nossos sentimentos estão bons, o nosso pensamento vai ser bom. As nossas palavras vão ser boas. As nossas ações vão ser boas. Venha a nós o vosso reino. Então venha essa paz dentro de nós. Essa paz sublime, essa felicidade, esse amor, a fraternidade para dentro de nós. Trazer esse reino através dos sentimentos, das palavras, dos pensamentos, das ações, todos para dentro da gente. Para mim, um dos mais importantes versos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E é difícil de aceitar isso. É muito difícil. Mas é difícil só quando a gente está num marco temporal X. Vou explicar. Eu sei que todo mundo aqui, eu tenho certeza, se eu fosse pedir para cada um falar, vocês iam falar. Vocês queriam muito uma coisa. Se esforçaram para essa coisa. Mas não deu certo. Eu vou contar 2 historinhas minhas. E eu sei que, por exemplo, né, mãe? Acontece isso sempre. Eu estudei 3 anos para passar em medicina. E assim, era o meu sonho. Até hoje eu tenho vontade. Até hoje eu acho essa profissão maravilhosa. É muito linda. E eu estudei para a prova da UFPR no último ano, estudei todas as provas da UFPR, fui para Curitiba, prestei a prova e no final das contas não deu certo. Eu fiquei muito triste, muito triste. A gente fica triste, a gente pergunta para Deus, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Tá de sacanagem. Mas aí passa um tempo, eu fiquei refletindo, o que eu sou bom? O que eu sei fazer de bom? Eu sei fazer cidadania italiana. E aí eu fiz a empresa Imigrato, e eu sou extremamente realizado com a minha empresa. Feliz demais. Eu amo que um cliente chegue em mim e fale, Léo, deu certo. Que coisa mais gostosa de ouvir. Pesquisar as famílias das pessoas. Que coisa mais boa. Que bom que eu não passei em medicina naquela época. Porque senão eu não ia ter vivido tanta coisa que eu vivi agora. Um outro exemplo, esse é meio bobinho, mas entra também no que eu quero dizer. No começo do ano, eu fiz eu sou baterista, toco bateria também, e estava tendo uma audição para ser baterista de uma banda que eu gosto muito. Muito, muito, muito. E aí, gente, eu entrei num hiperfoco tão grande nessa banda, e eu escutei todas as músicas, passei a semana inteira, uma semana antes da audição que eu ia tocar com os caras, eu fiquei trancado dentro do estúdio, aqui em Ribeirão, tocando, repetindo.
porque eu queria passar muito para ser baterista dessa banda. E aí, chegou o resultado, não passei. Sim, pode ter sido... Claro, o novo baterista ele tem muita técnica. Mas essa porta fechou para mim. E ainda bem que fechou. Porque depois eu tive que focar muito no meu emprego, no meu trabalho. Que bom. Tem até uma música, né, Maria? Que a gente compartilha muita música assim, que fala: a porta aberta é você, mas a fechada é você também. Olha que interessante. E é difícil a gente aceitar essa vontade, né? Porque a gente normalmente nunca entende. Seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus, ou como no céu, como nos ciclos espirituais. É sempre sobre a vontade de Deus. E quando a gente tenta controlar, é aí que nascem as angústias, a ansiedade, as tristezas. Porque às vezes uma porta fecha para a gente, como se Deus estivesse falando para a gente ir para uma outra porta, mas a gente insiste na porta fechada. Demais. Vou dar um exemplo também. Vamos pensar num empresário que viveu muito bem durante 20 anos. Ganhava 50 mil por mês. Muito dinheiro. Fazia festa, investia na empresa, mais na empresa. Tinha uma vida muito estável, feliz, tranquila, dura. Mas um dia o sócio dele passa a perna nele e ele acaba com nada. Não tem mais empresa, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Ele não é mais dono da empresa, o ramo fechou, e ele passa 10, 15, 20 anos pensando: que saudade da minha vida no passado. Eu quero minha vida de volta. E ele fica buscando essa vida de volta. Mas aquela porta já está fechada. É como se fosse um convite de Deus falando: vai para um outro caminho, que você vai ser muito mais feliz do que você era. Mas a gente não entende quando é para ser a vontade de Deus, tanto na terra quanto no plano espiritual. Isso é muito interessante. Tanto sobre algumas enfermidades que nós temos, a enfermidade talvez de algum ente querido nosso. E o budismo fala muito sobre esse controle, que é onde nasce o sofrimento. Eles falam que o sofrimento é o apego, é o controle, é querer controlar o universo, só que quem controla o universo é Deus, não é você, não sou eu. Então, Jesus também traz nesse verso a nossa fé, confiança. A nossa confiança que vai ser da vontade de Deus. E essa vontade sempre vai na lei de amor, na lei da justiça, na caridade. Sempre. Então não são coisas ruins. Claro, é muito difícil a gente entender isso e aceitar isso. Eu entendo profundamente as minhas dores nisso, as suas dores também, os seus sofrimentos, o meu sofrimento. Eu sei o tanto que é difícil a gente ter essa fé de que é sempre a vontade de Deus e que essa vontade é melhor. É muito difícil. Mas é uma promessa de Jesus que se a gente aceita isso, que a gente segue isso, a gente fica mais feliz e em paz. Lembrando sempre que é sempre os nossos sentimentos. Sempre, tudo é sempre sobre os nossos sentimentos. É sempre sobre a nossa paz. É sempre sobre a nossa felicidade. As pessoas falam, não usa droga porque senão você vai para o inferno.
não é bem assim. Se você começar a usar droga, você vai ficar infeliz. Os seus sentimentos vão ser sentimentos inferiores. Você vai cair em vício. O vício deixa as pessoas tristes, infelizes, no sofrimento. Quando uma pessoa fala, faz isso que você vai para o céu, não quer dizer que ela vai para o céu, vai para algum lugar geográfico. Quer dizer que ela vai ter felicidade, paz dentro dela. Então é sempre sobre os nossos sentimentos. Então que lembremos nisso, quando a gente falar em oração, esse verso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, ou nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou dai-nos hoje. O pão, para os judeus, era um alimento essencial para a vida. O alimento do corpo para sobreviver, para viver. E quando ele coloca para a gente o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é como a gente pedindo para Deus o necessário para o nosso espírito, o necessário para o nosso corpo. E quando a gente analisa as nossas necessidades, a gente vê que a gente não precisa de muito. Claro, nós precisamos ter o nosso trabalho, nós precisamos ter o nosso salário para pagar as nossas contas. Mas não está escrito a Ferrari nossa de cada dia dai-nos hoje, ou a Mega Sena nossa de cada dia dai-nos hoje. É o pão nosso. Por exemplo, a água. Eu estava aqui conversando com a Sênia, e eu olhei para o copo d'água e eu vi, assim, eu tinha um professor de biologia que ele falava que a água não dá vida, ela é a própria vida. E olha, é um líquido transparente, simples, é uma molécula de hidrogênio, 2 de oxigênio e mais alguns minerais aqui presentes. É tão simples, mas é a própria vida. Nós somos 70% de água, aproximadamente. O ar, transparente também, com alguns compostos. E os nossos nutrientes. Então, quando Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é como se a gente estivesse pedindo na oração do Pai Nosso o necessário para que a gente consiga viver. Viver feliz, viver bem. Claro que é complicado a gente destinar nossa felicidade a coisas muito grandes. Isso também é difícil. Isso também é muito difícil, principalmente no nosso mundo que a gente está vivendo. É muito prazeroso a gente dirigir um carro muito potente. É muito prazeroso a gente ter uma casa gigantesca. E nós podemos ter, não tem problema. Não tem problema. Se a gente trabalha certinho, a gente vai ter. Se a gente quiser. E se as condições forem favoráveis. Mas essas coisas não são necessárias para que a gente consiga viver. Isso é uma escolha nossa. Então que também lembremos disso na oração do Pai Nosso, que nós estamos pedindo o necessário para Deus e que Ele nos dê. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Outro verso também muito importante sobre o perdão. E assim, Jesus fala, perdoe 70 vezes, 7 vezes. Assim, o João Kardec fala que é uma superstição a gente falar de números, mas o número 7, no sentido cabalista, ele significa o completo. Então é como se fosse o completo vezes o completo, ou seja, o infinito. Perdoe infinitamente. E Deus, a gente pode errar tantas vezes for. Tantas vezes for. Deus vai nos perdoar. Deus não vai mandar a gente para o inferno. A gente pode cair no inferno, que são os nossos sentimentos inferiores. Não um lugar, um estado de consciência. Se a gente está com vício, se a gente está com vingança, a gente vai ficar infeliz. Tem até as pessoas que falam, nossa, minha vida está um inferno hoje.
Ela está cheia de perturbação na cabeça. Mas ele sempre perdoa a gente. A gente vê isso na reencarnação. Se a gente tivesse uma vida só, se a gente vivesse uma vez só e fizesse coisas ruins aqui, e a gente fosse para o inferno, um lugar inferno, em que a gente ia se queimar lá, no fogo eterno, por que Jesus fala de perdoar 70 vezes 7 vezes? O completo vezes o completo, fazendo uma reflexão de que Deus nos perdoa 70 vezes 7 vezes. Se a vida é uma só, por que acontece isso? Interessante. Mas tem a reencarnação. No Espiritismo a gente acredita em reencarnação. A gente acredita na misericórdia infinita de Deus, em que a gente erra nessa vida, volta na vida seguinte para reparar os nossos erros. E se a gente errar de novo, a gente volta de novo. E se a gente errar de novo, a gente volta de novo. A reencarnação é a misericórdia de Deus, em que Deus dá cada oportunidade para a gente reparar os nossos erros no passado. E perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. E o perdão é muito difícil também. É outra questão muito difícil. Porque é muito difícil perdoar aquele que nos está causando muito mal, que nos causou muito mal, que nos fez mal. Mas vamos olhar o perdão não como chegando na pessoa que nos fez mal e abraçando ela, sendo amigas, chamando para um churrasquinho no domingo para tomar uma cervejinha. Vamos olhar o perdão como uma libertação. Uma libertação de nós mesmos. Porque a pessoa que não perdoa, ela dorme e acorda pensando na pessoa que fez mal para ela. E é um sentimento muito ruim, esse de ficar pensando, meu Deus, eu quero matar aquela pessoa. Eu quero devolver para ela tudo que ela me fez de ruim. Eu vou acabar com aquela pessoa, eu vou fazer muita coisa ruim, porque ela me fez ruim, ela me fez mal. Isso é fácil de sentir. É automático. Mas é onde a gente é onde a gente sofre, é onde a gente tem sofrimento. A gente fica apegado a esses sentimentos inferiores contra uma pessoa X. Nós estamos sofrendo. E vai ver a outra pessoa que nos fez mal, tá curtindo a vida e nem lembrando que a gente existe. Mas a gente está lá, eu vou acabar com aquela pessoa, vou pegar ela, vou quebrar o pescoço dela. Então, o perdoar, a gente pode olhar por essa ótica de libertação própria, de amor próprio. Amor próprio. Eu me amo, por isso que eu te perdoo. Olha que forte. Se eu não me amasse, eu ia ficar cultivando esses sentimentos. Mas eu entendo, porque eu também sou imperfeito, obviamente, que é muito difícil perdoar, muito difícil. Ainda mais com alguém que pode ter feito mal para quem a gente mais ama. Mas é evolutivo. Nós estamos aqui para isso, para vencer esses sentimentos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Penúltimo verso. E, assim, eu vou citar o Marquinhos, não tem como. Porque ele sempre fala desse verso. Ele fala, não nos deixeis cair em tentação, mas, como somos imperfeitos e vamos cair em tentação, livrai-nos de todo mal. E é sobre isso. É sobre isso. Nós somos imperfeitos. Nós vamos demorar para perdoar uma pessoa. Nós vamos errar. Nós vamos cair em tentações, porque elas são ilusões muito bem feitas e muito chamativas. A questão do dinheiro, a questão das drogas.
É chamativo isso, fica chamando. Mas também a gente tem que lembrar dessa questão de não ser externo. É sobre o que está dentro da gente. Não é como se fosse o diabo tá falando no meu ouvidinho para eu ir fazer tal coisa. Não é bem isso. Se você está procurando um caminho que vai colocar os seus sentimentos inferiores, isso é por você mesmo. É por nós mesmos. Nós que estamos nessa condição. E não um Deus maléfico, externo, falando para a gente fazer tal coisa. Porque a gente escuta muito isso. O diabo tava falando no meu ouvido para eu fazer tal coisa. Não, é a própria pessoa mesmo que está com vontade de fazer tal coisa. E tá tudo certo. Sim, com todo o maior respeito possível. Porque é muito difícil. Oi, Rose, tudo bom? E é difícil. É difícil a gente vencer essas coisas. Vencer essas tentações. Mas também é evolutivo. É onde a gente vence essas provações. E não para provar para Deus alguma coisa, porque Deus já conhece o nosso coração. Mas provar para nós mesmos que nós somos capazes de vencer tudo isso. De vencer aquilo que vai ser uma felicidade passageira. Mas a gente está focado na felicidade eterna, que são os nossos sentimentos. Perfeito? E que assim seja. É o selo final. É onde a gente confirma que a gente entendeu tudo que a gente falou. É onde a gente confirma que a gente escutou perfeitamente tudo que a gente ouviu. É a confirmação que assim seja, que livra-nos de todo mal. Que assim seja, que seja da sua vontade. Que assim seja, que dai-nos o pão nosso de cada dia. Que assim seja, que perdoamos. Que assim seja, que Deus me perdoe. Que assim seja tudo. É a confirmação final que Jesus nos trouxe. Pessoal, muito obrigado. Foi... Oi, sim? Tá. Pessoal, muito obrigado. Foi maravilhoso estar com vocês falando sobre uma oração tão importante como essa. Tão completa. 100% completa. Tão importante para a nossa vida. E que nós saiamos daqui compreendendo mais do que chegamos essa oração tão linda. Que assim seja. Vou passar a palavra para a Sene, que vai fazer a nossa oração final, antes do passe, e também convido a Rose, é Rose, né? Rosa, desculpa, a Rose. Oi, Rose, tudo bom? Que vai conduzir o nosso passe. E eu vou ao piano. Quero agradecer ao Leonardo por finalizar esse evangelho, que, como ele mesmo citou, nós iniciamos em 2022 e agora a gente volta novamente, começa tudo novamente. Mas eu convido a todos vocês e aqueles que estão em casa nos acompanhando, a partir da semana que vem, eu vou fazer uma breve introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e de como Kardec fez essas divisões, para que a gente possa compreender. Né? Porque tem muitas pessoas que se questionam, mas por que o Espiritismo tem um evangelho diferente? É diferente o evangelho de vocês? Não. Kardec pensou dos evangelhos canônicos e trouxe a explicação juntamente com as instruções dos Espíritos. Mas aí a semana que vem fica o convite para que todos voltem aqui, para aqueles que nos acompanham também possam se inteirar, e aí a gente começa novamente no capítulo 1º. Agora eu convoco a todos os nossos amigos do passe, nossos amigos médiuns que possam vir aqui e vamos juntos receber essa benesse que é o passe espírita. Acende a luzinha. Isso. Então, nesse momento, que cada um
no seu lugar, se acomode. Que sinta, nesse momento também, a presença dos amigos espirituais que nos acompanham. Que uma chuva de bênçãos recaiam sobre todos nós, envolvendo todo o nosso corpo. Que entre em cada célula, em cada tecido, em cada órgão e sistema, que possa trazer o equilíbrio e a cura dos nossos campos físico, campo mental, emocional e espiritual. Que possamos juntos silenciar a nossa mente, nos entregar nesse momento, para que sejamos merecedores dessas benesses e que possamos receber de acordo com as nossas necessidades e o merecimento de cada um. Que sejamos gratos, porque não há lenitivo mais eficaz do que a gratidão para todos os males. E que possamos ser sempre confiantes numa força maior que é Deus, em Jesus, nosso caminho, verdade e vida, que traz sempre, através do Evangelho bendito, os ensinamentos necessários, como um roteiro, como uma conduta, um exemplo de conduta e de moral para cada um de nós. E que possamos, nesse momento, nos entregar, conscientes de que receberemos todo o remédio que a nossa medicina terrena não tem, mas que a medicina espiritual tem em abundância, em profusão e derramará sobre cada um de nós. Vamos fechar os olhos, serenar a mente e nos permitir receber esse bálsamo que é derramado do alto por todos os trabalhadores da nossa casa. Que assim seja.